Olá, amante do terror. Você alguma vez já deve ter ouvido falar ou até mesmo estudado sobre a Idade das Trevas. Esse período das trevas foi uma época entre o século 5 e 10 depois de Cristo, acompanhando a queda do Império Romano. E quando você estudou a Era das Trevas, você já se perguntou por que ela tem esse nome? Isso é porque nesse período a humanidade não teve nenhum avanço em absolutamente nada, seja científico, seja cultural. Ela permaneceu no escuro por muito tempo. E na verdade, foi muito pelo contrário. É considerado que na Era das Trevas, a humanidade na real teve um declínio nesses aspectos. Os historiadores nunca encontraram nenhum tipo de vestígio que pudesse desmentir esse conceito. E por isso mesmo, a Idade das Trevas é considerado o pior período para estar vivo na história. Mas teve um ano em específico que foi considerado o ápice da desgraça da humanidade. E não só para a humanidade, mas para todo e qualquer ser vivo da Terra. Mas antes de falar desse tal período, eu tenho uma coisa para mostrar. Se liga. Olha só. Isso aqui é a revolta. Finalmente chegou uma das minhas camisetas, as outras estão ali no canto da loja. Se você quiser ficar tão estiloso quanto isso aqui, recomendo que passe no link da descrição e no comentário fixado. Lá você vai direto para os produtos. Ou também na própria loja do canal. As camisetas são muito lindas. Eu posso até pegar outra ali para você, ó. Essa daqui é a Sol Frenético. Olha só como ela é. Se você quiser ter uma dessa, você também pode. Se liga? Muito bacana, né? Se você quiser ter uma idêntica a essas e também um moletom que tá ali no canto, você pode adquirir nos links ou na própria loja do canal. Eu sinceramente não sei o que você tá esperando. Se por algum acaso, quando eu falei do pior período para estar vivo, pensou na época da Peste Negra, sinto muito, mas você errou. A Peste Negra aconteceu entre 1346 e terminou em 1353. E mesmo que alguns considerem que a Era das Trevas aconteceu até o século XV, as consequências da Peste Negra se limitaram apenas pela região da Europa. O verdadeiro pior ano para se estar vivo foi no ano 536 d.C., e todos os desastres que aconteceram tiveram um impacto global. E como é que esse ano conseguiu ser pior que as duas guerras mundiais e a peste negra juntas? Eu vou te explicar. Você já se imaginou como seria viver sem o sol? Eu não tô falando só de períodos nublados, não. Eu tô falando de literalmente o sol desaparecer do céu. Venhamos e convenhamos, seria impossível. A gente depende do sol para muitas coisas diferentes e importantes, tipo conseguir vitamina D para o nosso corpo e cultivar as plantas que nos dão alimentos e oxigênio. E agora, eu vou te fazer uma segunda pergunta. Você acha que conseguiria sobreviver na era medieval? As pessoas naquela época não tinham nenhum acesso à informação, pelo menos não tanto comparado com hoje. Eles dependiam do pouco que conseguiam cultivar e produzir, com saneamento básico e higiene pessoal possivelmente inexistentes, principalmente durante a Idade das Trevas. Agora, tenta juntar esses dois conceitos: sobreviver à Idade das Trevas sem o sol. Acredite ou não, foi exatamente isso que aconteceu em 536 d.C. É claro que, por mais que eu tenha falado que ele literalmente desapareceu do céu, ele não desapareceu, ele continuou lá no mesmo lugar de sempre. A diferença é que a gente não conseguia ver ele. O que fez ele sumir foi um evento que teve aqui no nosso planeta. Na perspectiva da população, uma névoa escura e densa cobriu completamente o céu como um véu. Imagina você viver na época medieval enquanto vê uma névoa escura e densa cobrindo o céu, transformando o dia em noite por vários dias, semanas, meses e até anos. Não é à toa que existiam tantas superstições antigamente. As pessoas tinham que dar alguma informação, alguma explicação do porquê esses eventos malucos estarem acontecendo, ou elas iriam simplesmente enlouquecer. E realmente foi como eu disse, esse evento durou anos. Não foi só como um eclipse solar que durou uns minutos e depois tudo volta ao normal. Não, isso ficou assim por muito tempo.
E por durar um período tão grande assim, é claro que isso afetou a temperatura e as estações do planeta. Se você mora ou então já visitou alguma região em que o inverno é muito frio, você sabe como é tenso se proteger dele. Agora, imagina a dificuldade que as pessoas daquela época tinham, ainda mais com recursos bem limitados e comida se tornando cada vez mais escassa. A gente não tem como saber exatamente quais foram os efeitos que esse evento causou, mas se estima que os verões na Europa naquela época atingiram seus picos em 2,5 graus. Os invernos, então, devem ter sido muito mais frios que o normal, e também devem ter sido os dias mais frios de todos os milênios. Mas não foi só a Europa que foi afetada por essa névoa misteriosa, não. Tem registros também de que a China teria sofrido com esses eventos. A gente também sabe que isso afetou as regiões da Mesopotâmia e do Egito, e que provavelmente foi um problema de proporções globais. Mas afinal, o que era essa tal névoa escura que tomou o céu? Eram simplesmente cinzas de vulcões em erupção, que resolveram ficar ativos ao mesmo tempo. E isso aconteceu em uma das ilhas da Islândia. As cinzas dessas erupções devem ter viajado com o vento e coberto todo o globo. E quando essas temperaturas caem, quem mais é afetado com isso são de fato os fazendeiros. Como na Idade das Trevas o cultivo era essencial para as pessoas terem o que comer, as consequências disso foram simplesmente catastróficas. Vamos lá, o que a gente tem até agora? Primeiro, o sol sumiu do céu, as temperaturas estão abaixando e todos os vegetais estão morrendo. Não tem comida para os gados de fazenda e também nem para as pessoas. A maioria das pessoas nessa época já viviam na miséria, mais sobrevivendo do que vivendo. Mas a miséria em 536 atingiu seu pico máximo. Então tá todo mundo com fome, com frio, e isso tá acontecendo no mundo todo. Não tem para onde fugir. Mas as coisas só ficam ainda piores quando mais uma das consequências da falta de recursos dá as caras. Você não pode mais confiar em ninguém. As pessoas estão literalmente morrendo de frio e fome, e não tem dinheiro no mundo que resolva essa situação. É claro que aqueles com mais dinheiro teriam mais comida armazenada e tal, mas eles ainda precisariam alimentar os seus trabalhadores e soldados. Vamos considerar que você deu sorte de um pouco da sua comida ter sobrado para você e para sua família. Não ia demorar muito para aqueles que não têm nada começarem a querer roubar daqueles que têm. Então, além da gente ter que se preocupar com o frio e com a fome, a gente ainda vai ter que se preocupar com pessoas que não têm nada para comer, querendo roubar o pouco que a gente tem. Em todas as regiões afetadas, o caos teria tomado tudo, e as pessoas se virariam umas contra as outras. E se esse inverno vulcânico já não foi o suficiente, eu tenho mais uma péssima notícia para você. Essa foi só a primeira de várias erupções vulcânicas que iriam acontecer depois de 536. Segundo os registros, depois dessa primeira, surgiram mais duas com proporções parecidas. Essas catástrofes climáticas causaram uma coisa absurda, uma coisa que tinha sido extinta há muito tempo, uma era de gelo. Neve e gelo começaram a se estender para além do inverno, o que forçou a imigração de diversos povos e exterminou vários outros. Tem vestígios de que até o Peru foi afetado por esse inverno vulcânico, alimentando ainda mais a teoria de que esse foi um fenômeno global, e não só da Eurásia. E a realidade é que o ano 536 d.C. foi só o primeiro do pior período da história para se estar vivo. Por volta do ano 540, mais uma erupção vulcânica impediu que a vida voltasse ao normal por mais um tempo. O gelo sobre as águas se expandiu, o que provavelmente também expandiu as calotas polares. E por mais que as erupções vulcânicas tenham sido o começo de tudo, um outro fator que também ajudou a formar uma era glacial foi o próprio Sol. Uma vez a cada mais ou menos 11 anos, o campo magnético do Sol se inverte por completo. E esse ciclo solar afeta diretamente a atividade do Sol e também influencia no que ele faz no nosso planeta. E foi calculado que, durante esse inverno vulcânico, o Sol estaria em atividade mínima. E como se as coisas não estivessem ruins o suficiente, com frio, fome, caos, ainda tem registros de que, um ano depois, em 541, tiveram registros de uma peste bubônica que se espalhou pelo Mediterrâneo.
Essa peste matou cerca de 35 a 55% da população da região, o que acelerou ainda mais a queda do Império Romano. Só para deixar claro, a peste bubônica é a mesma doença que a peste negra, mas esse surto em específico recebeu o nome de peste do Justiniano. E por mais que a história dessa peste não tenha ficado tão popular quanto o que nós conhecemos da peste negra, esse surto ainda é considerado um dos piores da história. Os números são imprecisos e possivelmente exagerados, mas tem uma suposição de que a peste do Justiniano teria matado entre 15 e 100 milhões de pessoas. Se esses números estiverem certos mesmo, cerca de 1/4 da população mundial, ou até metade, teria sido completamente extirpada da face da Terra. E para você ter uma noção de escala, a peste negra teria matado entre 25 e 50 milhões de pessoas, e ainda assim se considera que ela matou metade da população da Europa. Comparando com uma coisa mais recente, que é a doença da Covid, ela teria matado 7 milhões de pessoas no mundo todo. Não é um número pequeno, bem longe disso na verdade, mas se você comparar com esses números que eu falei agora há pouco, a escala é bem diferente. Ainda mais se você contar que hoje a população conta com 8 milhões de pessoas. E naquela época, a estimativa era 200 milhões de pessoas no mundo todo. Então, se você pegar 15 milhões, que é a estimativa mais baixa da peste do Justiniano, a escala muda completamente. E vale ressaltar que esses números que eu citei aqui agora são só da peste do Justiniano. Isso sem contar as casualidades que não aconteceram pela fome ou pelo frio. Se a gente pegar para juntar, esse número aumenta exponencialmente. E provavelmente a gente nunca vai ter o número exato do que realmente aconteceu, já que a Idade das Trevas não é exatamente conhecida pelos seus registros históricos. Uma outra coisa que eu não citei também é sobre as consequências dessas alterações climáticas na fauna e na flora do planeta. Agora imagina, talvez seja melhor nem imaginar, o quão apocalíptico seria você enfrentar uma peste quase 100 vezes maior do que a Covid-19, quase sem nenhum tipo de informação e recursos para lidar com essa doença. Isso enquanto sobrevive a um período de fome em uma era glacial, tendo que defender você e a sua família de outras pessoas que querem fazer mal. Tudo isso na miséria e na pobreza, sem nem ao menos ver o sol no céu. E esse é o motivo pelo qual você não iria querer estar vivo no ano 536 depois de Cristo, e nem nos anos seguintes. Muito obrigado a todos os abençoados aqui no canal que se tornaram membros. E se você quiser dar um apoio maior aqui pro canal, assine um membro. Bênção do Emissário VQ ou bênção de Niar Latotep. Muito obrigado e até o próximo vídeo.